Está no ar mais um programa do Núcleo Política e Cidadania. Hoje trazendo uma entrevista importante de um evento que vai ocorrer no Rio de Janeiro no dia 7 de novembro, que são as eleições do Clube Vasco da Gama. Nós estamos aqui com o Dr. Alexandre Campelo, que é candidato a presidente pela Frente Vasco Livre. Primeiro, obrigado, Campelo, pela sua aceitação de estar aqui entre nós na TV Comunitária. Você sabe que aqui na TV Comunitária todos os clubes estão presentes, porque aqui é uma instituição pública de várias ONGs e associações, sindicatos. Dentre eles, um dos companheiros que milita com você na Frente Vasco Livre, que é o Marcos Dias, que é nosso diretor, que inclusive foi ele que nos instou a entrevistá-lo. Obrigado pela sua presença. E eu queria saber primeiro, por que ser candidato a presidente do Vasco no ano de 2017? E o que o Vasco está precisando hoje? Bem, boa tarde telespectadores. Sim, em primeiro lugar, o que me fez pensar em vir a ser candidato do Vasco é porque sou vascaíno, com uma vida inteiramente ligada ao clube. Comecei no clube em 84, trabalhando em 84, sou de uma família portuguesa, enfim, tenho raízes portuguesas. Iniciei minha carreira como médico no Vasco em 84, ainda acadêmico, né? E lá permaneci por 25 anos. Eu posso dizer, por exemplo, que eu escolhi a minha especialização médica a partir da minha experiência no Vasco, né? Então, quando eu ingressei no clube eu ainda era acadêmico, a minha intenção era de ser cirurgião geral e ali motivado, né, e apaixonado por futebol, pelo trabalho que eu estava realizando, acabei mudando e fazendo ortopedia, me especializando em cirurgia de joelho e na medicina esportiva. Casei e meu casamento, a festa foi no calabouço. Então eu tenho uma vida inteira ligada ao clube, filhos vascaínos, e com esse declínio do nosso clube, né, essa estagnação que o clube vem passando nos últimos 20 anos, o meu sentimento é o da maioria dos vascaínos, né, um sentimento de revolta, um sentimento de indignação e, enfim, da necessidade de transformação no clube, especialmente a necessidade do clube de ter uma gestão profissional, uma gestão que traga o clube para o século XXI. O Vasco, infelizmente, ainda não entrou no século XXI. O meu nome surgiu não por vontade própria, mas porque a partir do ano de 2013 eu passei a viver um pouco da política do clube, inicialmente apoiando o Roberto Monteiro, que foi candidato na eleição de 2014, e a partir daí, com esse crescimento, havia uma expectativa do vascaíno, do sócio, do surgimento de um nome novo na política, de um nome que não tivesse tido um envolvimento anterior, mas que fosse uma pessoa, de certa forma, jovem, com um conhecimento profundo do clube, e também com uma capacidade de gestão, uma capacidade de administração que pudesse transformar o clube e dar ao clube uma gestão profissional. Campelo, nessa sua experiência profissional no Vasco, que momentos que você destacaria, que você lembra com mais alegria e esperança de poder voltar a conviver com momentos daquele tipo? Eu tive muitos momentos de alegria no Vasco, muitos momentos de conquista, de vitória. Eu posso dizer que eu fui bicampeão carioca em 87, 88, eu fui tricampeão carioca nos anos 90, participei do Campeonato Brasileiro de 89, quando o Vasco ganhou do São Paulo com gol de Sorato, de 97, daquela campanha fantástica do time de 97, que foi campeão brasileiro, o Campeonato de 2000,
tenho uma lembrança muito forte da Mercosul, daquele jogo da virada, em que o Vasco perdia por 3-0 e virou para 4-3, com um jogador a menos. Enfim, a minha cabeça é cheia de lembranças vitoriosas, de lembranças de conquistas, de lembranças especialmente da grandeza do Vasco, que hoje a gente não consegue mais presenciar. E você conviveu, então, com grandes craques vascaínos? Sim, eu comecei, como disse, em 84, e já nesse ano eu fui campeão carioca com um time de juniores que tinha Mazinho, Romário, Lira, Regis, Milton Mendes. E já em 86 eu ingressei no futebol profissional. Trabalhei por 25 anos no clube, operei a maioria desses grandes ídolos vascaínos que por lá passaram nesse período. Enfim, tive uma vivência muito intensa, muito longa no clube. E você caracterizou que a necessidade do Vasco hoje, para reviver grandes momentos, de ter uma gestão, a questão da gestão. E como a sua experiência de sucesso na área médica, com clínicas de sucesso que você implantou no Rio de Janeiro, pode essa experiência ser aplicada no Vasco? Como é que você trabalha com isso? Bem, eu acho que assim, é fundamental que você tenha algum conhecimento de gestão, que você já tenha participado de alguma gestão, mas eu acho que a pessoa que vai ocupar o cargo de presidência do clube, ele precisa ter muito mais do que isso. Acho que ele precisa ter um conhecimento grande do clube, das raízes do clube, das tradições, do sentimento do vascaíno, e precisa ser um líder. Acho que hoje o Vasco precisa de unificação, né? A gente percebe que a torcida hoje clama pela unidade, clama pela unificação da oposição, mas eu diria mais, eu diria que quem for eleito e assumir o clube em 2018 tem a obrigação de unificar o clube, mas unificar não só trazendo de volta, quer dizer, conseguindo essa unidade entre os grupos de oposição, mas principalmente trazendo os ídolos de volta, trazendo os artistas, trazendo as famílias, trazendo a colônia portuguesa para dentro do clube, porque a gente não vê isso hoje mais no Vasco. Então, eu acho que o dirigente que vai assumir o Vasco, ele precisa ser um líder, precisa ser uma pessoa que agregue, que seja uma pessoa equilibrada. Frente Vasco Livre, ela é uma composição de alguns grupos de oposição, dos grupos de oposição. Que grupos são esses? Quais os principais que participam dessa sua articulação? Então, como eu te disse, o meu nome, eu não sou candidato eu não sou o candidato que se lançou o candidato por vontade própria, né? Então, como eu disse, esse sentimento veio da eleição de 2014, nós tivemos um amadurecimento. Naquela ocasião, existia um racha grande na oposição, de grupos que militam mesmo dentro do clube, alguns apoiando o Roberto Monteiro, outros apoiando o Júlio Branco. Esses grupos, naquela ocasião, tiveram um enfrentamento, mas a partir de 2014, houve um amadurecimento, essas pessoas entenderam que precisava existir essa unidade, e aí se começou a discutir qual seria um nome que pudesse representar essa oposição. Então, esse grupo, foram postos alguns nomes na mesa, surgiu o meu nome, que acabou tendo consenso aí de 5 grupos, e a partir daí, de conversas com os grupos de oposição, nós agregamos ainda mais 2 outros grupos. Então, hoje a Frente Vasco Livre, ela representa 7 grupos da oposição e que hoje estão lutando aí para transformar, para mudar essa história do clube. Então, e nesse processo, você lançou a sua campanha, a Frente foi lançada com antecedência, objetivando procurar ampliar esse processo de unidade? Exatamente. Quando eu fui consultado, né, quando se levantou a possibilidade do meu nome, eu basicamente fiz 2 colocações, 2 exigências. A primeira, que antes de tudo fosse tentada essa unidade, que meu nome fosse colocado à prova, que as pessoas discutissem, enfim, para entender qual seria o sentimento desses grupos em relação ao meu nome, se haveria consenso.
e isso foi feito. A outra é que o meu nome fosse, que esse lançamento fosse feito precocemente, fosse feito ainda em maio, para que nós tivéssemos tempo de criar um programa de gestão para o Vasco. Nós entendemos que o Vasco precisa não só dessa unidade da oposição, mas precisa de um grupo que tenha elaborado um grupo de gestão e que esse programa de gestão esteja na cabeça de todos esses componentes, para que ao assumir o clube em janeiro de 2018, esse grupo tenha condições de tocar o Vasco e de transformar o Vasco, devolvendo ao Vasco uma imagem que hoje está desgastada, a credibilidade, uma democracia, uma transparência, mas especialmente dando ao clube uma gestão profissional. E óbvio que nada disso tem sentido se você não tem um futebol competitivo. Então a gente quer sim, além de tudo isso, dar ao clube um futebol competitivo, uma equipe que lute pelas primeiras colocações. E esse objetivo de lançar a campanha com mais tempo para discussão, para aprofundar a unidade, você considera que esse processo já está encerrado ou ainda há possibilidade de outras agregações e se você acha que atingiu o objetivo nesse processo? Bem, no que diz respeito à unificação, nós ainda estamos trabalhando, ainda existe um trabalho a ser feito. Temos conversado com o grupo da Sempre Vasco. A ideia é que essa semana ainda nós tenhamos uma outra conversa na tentativa de unificar esses dois grupos. E em relação à gestão, esse trabalho vem sendo feito, está muito adiantado e nós pretendemos no dia 16 de outubro fazer uma grande apresentação desse projeto aí já com detalhamento. Ao longo desse período nós temos postado na nossa página o desenvolvimento desse projeto, né, com os principais tópicos, com as nossas ideias, com os diagnósticos que foram feitos em relação à situação atual do clube e para cada um desses pontos quais são as soluções que nós devemos adotar. E agora nós vamos apresentar esse projeto com um detalhamento ainda maior, mas certamente esse trabalho é um trabalho contínuo. Mesmo depois de assumir o clube, ele vai precisar ser aprimorado, vai precisar de um trabalho contínuo. E para isso nós temos uma equipe grande, aí, em torno de 30 pessoas, só voltada para esse processo do programa de gestão. Então, quem gosta de futebol, quem acompanha o futebol, sabe que tem clubes que estão sempre no topo, claro que campeão só tem um, né? Mas sim, estão sempre em boas posições, estão sempre no topo dos principais times e clubes bem geridos, etc. Então, para vocês organizarem esse programa de gestão de vocês, tem algum clube que vocês tiveram como um exemplo a ser trabalhado, estudado, etc., tal, seja no Brasil ou no exterior? Olha, os exemplos estão aí, né? É óbvio que a gente conhece um pouco desses clubes, conhece um pouco da gestão. Certamente, em alguns tópicos, nós fizemos levantamentos de outros clubes. Por exemplo, no nosso programa de sócio-torcedor, nós estudamos os principais clubes do Brasil e alguns clubes do exterior, né? A gente sabe assim, que o programa de maior sucesso, por exemplo, é o do Benfica. Então, Benfica de Portugal. Exatamente. E aí nós fomos fazer um estudo de todos esses programas. Agora, é fundamental que nós tenhamos a ideia do que é o Vasco, né, das suas particularidades. Então, por exemplo, é sabido que só 29%, em torno de 29% a 30% do torcedor vascaíno está no estado do Rio de Janeiro. 70% desses vascaínos estão espalhados pelo Brasil inteiro. O Vasco é um clube nacional, é um clube que tem a sua torcida, a sua imensa torcida, espalhada por todo o território nacional. Então, o nosso programa de sócio, ele precisa contemplar esse torcedor que está no Nordeste, que está no Norte, que está no Centro-Oeste, que está no Sul. E aí, então, entra o estudo, entra o conhecimento de clube, né, para que você possa desenvolver um projeto adequado às condições do Vasco. E hoje o Vasco tem quantos sócios torcedores e qual é a perspectiva, qual é o plano de vocês? Então, hoje o Vasco tem em torno de 15 a 16 mil sócios, isso varia bastante, né, de um mês para o outro, mas hoje o Vasco tem em torno de 15 mil sócios.
é a quarta força no Rio de Janeiro. O Botafogo tem em torno de 30 mil, o Fluminense lá 40 e poucos mil e o Flamengo em torno de 100 mil. No cenário nacional, hoje o clube está em 16º lugar, né, atrás do Remo, por exemplo, do Sport, de outros clubes com uma torcida muitíssimo menor do que a do Vasco. Então, o nosso trabalho, dentro desse programa de gestão, nós fizemos uma projeção para chegarmos em 2020, né, nesse triênio da próxima gestão, chegar em 2020 em torno de 65, 70 mil sócios. Isso alavancaria de maneira bastante considerável a arrecadação do clube. Hoje o clube, em 2016, arrecadou em torno de 5 milhões e 600 mil com o programa de sócio, né? E a gente entende que é possível elevar esse faturamento até 2020 para casa dos 30 milhões. E do ponto de vista da preparação dos atletas, de um clube formador de atletas, e você fala aqui no seu programa, num centro de treinamento, quais são as questões que seriam importantes pontuar nesse aspecto? Então, é fundamental que se entenda que para um clube que quer competir pelas primeiras colocações, você tem que oferecer condições para que o atleta, para que o profissional que está lá trabalhando tenha o melhor resultado. E hoje é inadmissível você ter um clube que queira disputar e que não tenha um centro de treinamento. Ali, o centro de treinamento é a ferramenta necessária tanto para os treinadores como para os jogadores, comissão técnica, médicos, fisiologistas, enfim, a equipe multiprofissional e mais os atletas. E o Vasco hoje não tem isso. Hoje o que o Vasco tem é um remendo. Tem um campo anexo que fica numa extremidade do estádio, tem um centro o centro médico fica na outra ponta, ou seja, as condições não são as ideais. Mas para você alcançar isso, você tem que primeiro trabalhar no fluxo de caixa, né? A gente sabe que o clube hoje tem uma arrecadação menor do que a despesa. Ele foi salvo no ano anterior, no ano de 2016, através da cota de TV, né, das luvas, e o que deu um superávit, mas isso não é uma receita recorrente, né? Então, se você tirar esse adiantamento, a gente vai ver que, por exemplo, esse ano existia um déficit em torno de 40 a 50 milhões, que foi coberto aí provavelmente com venda de jogadores e muito possivelmente com aumento da sua dívida, que era de 560 milhões e esse ano deverá ultrapassar os 600 milhões. 600 milhões de dívida? 600 milhões. Deve fechar esse ano. Isso não pressiona o mês a mês, essa dívida? Sim, com certeza. É uma dívida com perfil de curto prazo que impacta. Né? Hoje o Vasco é um clube insolvente, né? Então empurra a dívida para frente, tem dificuldade do pagamento. Como eu disse, foi salvo ano passado pelas luvas da cota de TV e esse ano está sendo salvo porque vendeu Douglas, Luan, e é o que vai dar para equilibrar. 2018, a perspectiva é de um déficit, pelos nossos estudos, da casa dos 40 milhões. Por que eu estou dizendo por volta dos 40 milhões? Porque os números que nós temos são aqueles números do balanço, da publicação que foi feita, que não tem transparência, não existe documento comprobatório, nada disso. Então a gente acredita naquilo que foi publicado. Então, baseado nesse balanço, a tendência é que 2018 o Vasco tem um déficit de 40 milhões e aí com a projeção dessas nossas ações, quer seja as ações de marketing, do programa de sócio, da arrecadação, entre outras rendas comerciais, que a gente consiga chegar a 2020 já com uma inversão dessa receita e despesa, com superávit na casa dos 10 a 15 milhões. Né? É importante dizer que a despesa do Vasco também é elevadíssima. O Vasco hoje tem uma despesa com folha salarial de funcionários maior do que 30 milhões. Talvez seja a maior do Brasil. Né? Tem 630 funcionários. Então você tem que trabalhar também na questão da despesa, diminuindo despesas e aumentando a receita, que isso é uma coisa óbvia para qualquer comerciante, sabe disso. Então agora, haveria um plano então de reestruturação da dívida, provavelmente para alongar o perfil dela e
esse plano todo de marketing, de sócio-torcedor e tal, para aumentar a arrecadação mensal. Seria um plano estruturado no sentido de dar condições de ter um time competitivo? Sim, certamente. Nesse nosso estudo, a gente não mexeu na questão do investimento no futebol, pelo contrário, a gente pretende aumentar o investimento no futebol para que ele seja competitivo, entendendo que é o futebol que alavanca toda essa transformação. Você não consegue aumentar o programa de sócio com o time indo mal, você não consegue aumentar as receitas de marketing com o time indo mal, então é fundamental que se tenha um futebol competitivo. Mas através desses ajustes, e especialmente a partir do momento que você readquire a credibilidade do clube, que você transforma a imagem do clube, que você demonstra transparência, né, o investimento retorna. Né? Nós sabemos que o Vasco é o terceiro ou quarto maior clube em sócios, em torcedores. E, obviamente, isso tem que ser revertido em receita. E se for bem trabalhado, com uma gestão profissional, isso será alcançado. E você tocou no assunto fundamental. É muito importante que a gente trabalhe na dívida, transformando essa dívida que tem um perfil de curto prazo numa dívida com perfil de maior longo prazo para que viabilize o clube. Nós temos dentro do nosso programa grupo que vai trabalhar especificamente na gestão da crise. E essa gestão, como eu fiz a pergunta agora há pouco sobre o centro de treinamento, terão, então, recursos para ter um investimento aí e claro, estabelecer um treino. Exatamente. Dentro dessa nossa programação, quando a gente equilibra o fluxo de caixa, a gente chega com capacidade de chegar em 2020 com um centro de treinamento. E como vocês pensaram a questão do estádio de São Januário e aquela região toda, como é que isso pode ser trabalhado no sentido de aportar mais capacidade ao Vasco da Gama financeira e como é que você trabalha essa questão do estádio que é super histórico, né? Como você disse, quer dizer, o estádio São Januário para o vascaíno é um templo, né? Então, assim, é motivo de muito orgulho para o vascaíno e, como você disse, é um estádio histórico, talvez não exista outro... Eu, como getulista, presidente Getúlio Vargas, o estádio é um grande templo para mim, certo? Pois é. Independente do futebol. Não só o estádio, né? A história do Vasco é uma história muito rica, né? E que precisa ser melhor explorada, né? Assim como o estádio. Apesar dessa beleza do estádio, apesar da importância dele, até do ponto de vista turístico, eu acho que nós entendemos que ele é muito mal explorado. E faz parte do nosso projeto uma reestruturação de São Januário, uma modernização de São Januário nesse primeiro momento. E, obviamente, tudo isso é fundamental para que tudo isso aconteça, que a gente consiga melhorar o entorno. E, obviamente, que a gente sabe que o entorno depende da vontade, né, dos órgãos públicos, da prefeitura, enfim, e de uma série de outros órgãos que teriam que atuar naquela periferia para que você melhorasse o fluxo em torno de São Januário. Mas a gente entende que é perfeitamente possível modernizar o estádio, melhorar a experiência do sócio e do torcedor dentro do clube, com mais conforto, com mais atrações, prendendo o sócio mais tempo dentro de São Januário, com a criação de um museu. Existe um projeto de museu para o Vasco, né? E aí você pode chamar de museu ou de centro de memória, do jeito que você quiser, mas existe viabilidade para isso, desde que você use os recursos de leis de incentivo. Porque os clubes europeus, em particular, né, eles trabalham muito essa questão de você resgatar a memória, porque museu dá uma ideia meio de coisa que não tem muita utilidade, o que é uma idiotice, certo? Claro que você não tem presente sem passado, claro. Né? Isso já é mais do que um jargão. Então, vocês têm essa questão muito clara da memória, das vitórias, das conquistas, da história do Vasco para ser resgatada dentro de um plano de reestruturação. Com certeza. Eu também prefiro o nome Centro de Memórias, né? Museu remete a alguma coisa ultrapassada, velha, e o que a gente quer é uma coisa moderna, uma coisa que conte a história do clube, que mostre as conquistas do clube, que o vascaíno tenha orgulho de ir lá ver, de levar os seus amigos, levar os convidados, levar o turista. Eu acho que a gente tem que transformar São Januário num ponto turístico, porque de fato né?
tem uma fachada belíssima, tem uma história muito rica. E a gente precisa melhorar. Por exemplo, eu acho inconcebível termos uma sala de troféus como é a do Vasco, onde você fica trancada, tem uma grade, o acesso é proibido. Eu já estive várias vezes em São Januário, chegar famílias que vieram passear no Rio de Janeiro, querem conhecer o estádio, querem conhecer a sala de troféu e não tem acesso. Isso é inadmissível. Campelo, agora você mesmo falou que toda reestruturação material, financeira e de uma nova gestão do Vasco depende muito, obviamente, do sucesso ou do trabalho desenvolvido na questão do futebol. E sobre o futebol, o que você poderia dizer das ideias aí da frente Vasco Livre? Olha, eu entendo que o futebol, você precisa ter uma gestão bem melhor do que a que a gente tem visto, né? Futebol requer planejamento, não é só chegar lá, botar uma bola, 10 para um lado. E você sabe, época de eleição jogar. também, todo mundo vai falar, vai contar as maiores histórias, né? Com certeza, mas a gente, importante. exatamente, a gente não tem contado história, né? A gente vê aí as pessoas prometer coisas mirabolantes e tal, e não, o nosso programa é bem pé no chão, bem baseado em dados concretos. Você tem como, com o mesmo orçamento, montar times melhores do que o Vasco tem montado. Então, a gente tem que pensar nessas contratações que foram feitas ao longo desses últimos anos, de diversos jogadores acima dos 32, 33 anos, e que não renderam absolutamente nada para a equipe. Então, eu particularmente acho que ao invés de você contratar 4, 5 jogadores desse tipo, vale mais a pena você trazer um craque, trazer alguém que seja ídolo. Clube grande não vive sem ídolo. Um clube como o Vasco tem que ter um grande ídolo jogando. Então eu sou favorável, ao invés de fazer determinadas concentrações, você trazer um grande ídolo, trazer um grande jogador e compor com pessoas mais jovens, com mais força, com mais dinâmica. Aí, nesse aspecto, eu acho que até a tua base, a garotada que está subindo, ela vai render mais, porque você está jogando do lado de um jogador que tem mais respeitado, que tem capacidade de suportar as pressões e que pode orientar os mais jovens, faz com que esses garotos cresçam. Agora, quando eles entram para jogar e eles é quem tem que resolver o problema, aí você está jogando em cima dessa garotada jovem, uma carga muito grande, e aí ele pode ir bem num jogo ou outro, mas vai oscilar muito, porque ainda não está capacitado para receber essa pressão toda. Mas isso, você falou que não vai fazer propostas mirabolantes, a chapa de vocês não tem essa perspectiva. Mas vocês discutiram e imaginam que é possível fazer um time competitivo. Dentro dessa nossa programação, dentro desse estudo do fluxo de caixa, em que eu disse que nós vamos chegar em 2020 com um superávit da ordem de 10, 15 milhões, isso foi feito num estudo bastante conservador, diga-se de passagem, em que a gente aumentava a receita do futebol, mais do que é feito hoje, ou seja, aumentava o investimento no futebol. Esse aumento no investimento, associado a um planejamento, porque falta planejamento no clube, volto a dizer, não se pode pensar em planejar o futebol durante a competição, como a gente viu esse ano, com o Vasco contratando o zagueiro durante o campeonato, começar o Campeonato Brasileiro com 2 zagueiros apenas. Então, se você, em outubro, novembro, no máximo, né, eu acho que tem que ser em outubro, você já está estudando, né, o teu elenco para o ano seguinte, se você já está se preparando para o ano seguinte, vendo daquele elenco quais são os jogadores que você vai contar, quais são os que o contrato está em vigor, quais os que vão vencer, quem você pretende dispensar, quais são as posições que você vai necessitar de reforço, isso facilita. E aí você tem o Campeonato Carioca ali, se você já não começou com o seu time 100% no Campeonato Carioca, você tem a possibilidade de fazer pequenos ajustes, durante o Campeonato Carioca, e aí você tem o Campeonato Carioca para formar o time, para entrosar o time e brigar no Brasileiro. E aí, como eu disse, aí você tem que ver, dentro do teu orçamento, onde é que você pode investir, o que é melhor investir, né? Eu acho que está muito claro para as pessoas que militam no futebol que para você ter uma equipe competitiva, você tem que ter um bom goleiro,
uma zaga que tem um zagueiro de mais qualidade, outro mais jovem, um volante que sabe sair jogando, um meia que seja o ídolo do time, e o restante você consegue compor e aí você monta uma equipe competitiva. Então, eu acho que é dessa maneira que a gente vai conseguir melhorar a qualidade do time, melhorar a colocação, melhorar o desempenho da equipe durante esses próximos anos. Então, até que você tenha uma receita que você possa fazer investimentos ainda maiores. E aí sim, você vai buscar, eu acho que o Vasco tem que brigar para ter o time mais forte do campeonato, né? Ou senão está ali entre os 2, 3 primeiros. Ganhar ou não ganhar é consequência. Mas você precisa ter organização, precisa ter uma gestão que dê condições à equipe de estar brigando pelas primeiras colocações. Então, o futebol você caracterizou como fundamental para você fazer a alavancagem de todo esse processo de reestruturação. Agora, o Vasco trabalha com outras categorias de esporte, etc. Tal. Então, para os diversos outros segmentos que o Vasco, o nome mesmo é Clube de Regatas Vasco da Gama. O que vocês pensaram, o que vocês estão pensando no Vasco como um celeiro de outros tipos de práticas esportivas? Então, como você falou, o Vasco surgiu a partir do Remo, né? Então, assim, e a gente que vive o dia a dia ali no Vasco, que conhece o Vasco, sabe que para o vascaíno o Remo é importante e o basquete é importante. Então, assim, a gente não pode se afastar da realidade. E aí é o que eu digo, a gente não vende ilusão. Nesse primeiro momento, o Vasco precisa se reestruturar, né? Então, eu acho que a gente deve focar, né, concentrar os esforços naquilo que é o principal, naquilo que é o mais importante. Então, é o futebol, o basquete e o remo. Isso do meu modo de ver e da maioria do nosso grupo. E a partir daí, os outros esportes, eles podem ser contemplados, eles podem, a gente pode implementar esses outros esportes, desde que você tenha projetos que sejam autossustentáveis, né? Então, a gente vê hoje aí, por exemplo, o futebol de 7, vários clubes têm futebol de 7 e o clube não investe, né? Por quê? Porque tem parceria, tem pessoas que já estão trabalhando com esse esporte e tal, e vem e traz isso para dentro do clube, né? Então, esse é um mecanismo que você pode competir, né? Formar equipes competitivas, mas sem investimento, né? E eu acho que é dessa maneira que a gente tem que atuar no primeiro momento, concentrando os esforços naquilo que é mais importante. Depois que a gente tiver, digamos assim, o clube nos trilhos, com a sua gestão organizada, com as finanças equilibradas, aí você pode eventualmente até investir numa coisa ou outra. Mas ainda assim, eu acho que esses esportes devem ser autossustentáveis, eles devem ir em busca dos seus patrocínios. Porque senão o que acontece, o que a gente tem visto aí é que o futebol gera o dinheiro e não consome nem 40% daquilo que gera, porque os outros 60% vai para pagar outros esportes, financiar o clube e tudo mais. Então, assim, para você ter, e a gente não pode se esquecer que o principal é o futebol. O que mais o torcedor se importa é com o futebol. Esse tem que ser mais competitivo do que qualquer outro. E para isso tem que ter maior investimento. Então, Campelo, um aspecto que eu queria que você abordou assim meio en passant, rapidamente, mas eu queria que você aprofundasse mais, se pudesse ser concreto também e tal, sobre a gestão, né? Porque toda essa discussão de um clube que tem 600 milhões de dívida e etc e tal, nós temos que discutir a gestão, obviamente como vocês estão discutindo e já apresentou aqui na entrevista. Do ponto de vista a gestão atual do Vasco, parece assim para todo mundo de fora e tal, que é uma coisa que não é tão transparente e fica muito centralizado numa figura. Então, como é que vocês estão trabalhando essa questão de uma gestão que vocês, no programa de vocês, falam em transparência e descentralização? Sim. O que a gente vê hoje, nos últimos anos no Vasco, é uma gestão centralizada, né, truculenta e com um certo toque de nepotismo, né? Então,
essas tomadas de decisão e essa gestão, enfim, ela vem provocando uma série de desgastes, né, na imagem do clube, né? Um clube que sempre foi um clube simpático, hoje é um clube que não conta com a simpatia da maioria das pessoas que não são vascaínas, da própria imprensa, dos veículos, né, de comunicação, e isso causa prejuízo, porque o clube tem perdido a credibilidade ao longo desses anos. E quando você perde a credibilidade, também está perdendo o investimento, né? Nenhum empresário vai investir o seu dinheiro numa marca sem credibilidade, numa marca que não seja valorizada. Então, o que a gente vê é uma desvalorização da marca do Vasco da Gama. E a gente pretende, com essa gestão, né, como eu disse, ter uma gestão descentralizada, com as pessoas, com as tomadas de decisão sendo discutidas dentro de um colegiado, né? Fazer uma gestão transparente, com auditoria, né? A gente já vem negociando aí com uma grande empresa de auditoria, publicar periodicamente, talvez trimestralmente, relatórios sobre o que está sendo feito no clube, sobre a contabilidade do clube, sobre a gestão do clube, para que o torcedor tenha acesso através do site, que possa acompanhar as receitas, que ele as saiba despesas. Que os 30, ou 40, ou 50 reais que ele coloca... Onde é que está sendo utilizado, de que maneira aquele dinheiro está sendo utilizado. Isso é fundamental, porque, como o nome você bem disse, ele é um sócio do clube, né? Então ele tem direito de entender, de saber para onde é que o dinheiro do clube está indo, de que maneira está sendo utilizada, a dívida, como é que está andando, se ela está reduzindo, se ela está sendo negociada. E isso hoje absolutamente ninguém sabe, né? Não existe essa transparência e nós pretendemos colocar isso de uma forma muito transparente para que o sócio tenha acesso e possa, enfim, acompanhar essa trajetória da gestão do clube. A gente pretende deixar um legado ao final desse triênio da implantação de uma gestão profissional, com os processos bem estabelecidos, que hoje você não tem isso no clube, né? Com auditoria interna e externa. É isso que vai dar transparência ao clube. E como eu disse, paralelamente a isso, você tentar resgatar a imagem do clube, trazendo a imprensa de volta para o lado, trazendo as mídias sociais. Hoje o sócio, o torcedor do Vasco, que se manifesta através das mídias sociais de forma contrária à gestão, ele é bloqueado. Ele é bloqueado. Isso é inadmissível. Uma pessoa que exerce uma função como essa tem que entender que ele está ali para ser criticado ou elogiado. E principalmente na internet. A internet é o feedback, claro, o retorno, é fundamental. Pelo contrário, ele deveria usar essas críticas para melhorar os seus processos, né? Entender qual é o sentimento do vascaíno e melhorar esses processos. Isso não é feito no clube. Campelo, do ponto de vista da transparência, você caracterizou bem aí as medidas que vocês vão tomar. Agora, do ponto de vista da descentralização, eu perguntaria, os processos e os órgãos do Vasco que tomam decisões ou que estão estabelecidos no estatuto e na vida do clube, são suficientes para serem, para você exercer essa democracia interna, ou vocês criariam, ou será necessário outros mecanismos que vocês pensaram? Sim, essa é uma preocupação grande também hoje, não só do nosso grupo, mas do vascaíno de um modo geral, porque o estatuto do Vasco é um estatuto muito antigo, então muita coisa precisa ser modificada, né? Eu acho que a gente deveria ser pensado dentro do Conselho uma comissão para estudar o estatuto e propor uma modificação no estatuto. Obviamente, isso no primeiro momento não é possível, né? Para que você faça qualquer mudança no estatuto, você precisa da presença de 2/3 do Conselho. Isso nós estamos falando de 200 conselheiros, e o que é inviável num primeiro momento. Mas eu acredito que com a implantação dessa gestão, com a demonstração do trabalho
que a gente pretende fazer, com esse resgate do clube, a gente consiga ganhar confiança do Conselho e, num período de espaço curto, implementar essas modificações que são necessárias. De qualquer forma, tomar decisões colegiadas é uma decisão do presidente, né? Então ele pode montar um comitê, ouvir esse comitê, obviamente que a caneta vai estar no nome do presidente, ele quem vai, em última análise, dar a última palavra, mas é um compromisso. A democracia e assumir a responsabilidade. Exatamente, é um compromisso que nós estamos assumindo, não só dentro do grupo, mas para fora também, de transformar o clube, de descentralizar essas ações. Então, no mundo do futebol, se debate muito essa questão do relacionamento dos clubes com os seus torcedores e com o torcedor em geral do mundo do futebol. Inclusive tem mídias aí fazendo campanha, né, que esse é o nosso futebol, é uma coisa muito mais ampla do que o estádio em si, porque envolve o relacionamento das pessoas, aproximação ou distanciamento, etc. Como é que vocês, então, para ficar mais claro desse relacionamento de vocês com os torcedores, da aproximação que vocês acham que é fundamental, você podia falar mais alguma coisa? Então, mas como eu disse, essa é uma das nossas prioridades, né, que é o resgate do relacionamento com o sócio e com o torcedor. A gente tem um entendimento de que hoje o torcedor, o sócio vascaíno, ele é muito judiado, ele é muito maltratado, né? Então ele sofre para entrar em São Januário, ele briga para comprar o ingresso, ele briga para pagar a mensalidade dele de sócios, porque tem uma quantidade enorme de sócios que reclamam, que sequer recebem o boleto, não conseguem pagar. Então, a gente precisa resgatar esse relacionamento com o sócio. É fundamental que as pessoas entendam que o maior patrimônio do clube é o seu torcedor, porque é ele que pode promover qualquer transformação dentro do clube. Então a gente pretende, como eu te disse, nós estudamos muito profundamente diversos programas de sócio e criamos um programa específico para o clube que vai privilegiar esse torcedor de fora do Rio de Janeiro para que ele se sinta parte do clube. Então, nós vamos criar um relacionamento com eles, nós não vamos só mandar o boleto cobrando a mensalidade, nós vamos ter um relacionamento com esses sócios. A ideia é que eles tenham uma série de vantagens, de benefícios, né? Então, nós criamos um programa bastante abrangente, capaz de atender aos mais diversos tipos de vascaínos, quer seja do poder aquisitivo, da localização onde ele se encontra no país, do nível sociocultural ou dos desejos dele, se ele quer assistir o jogo na social ou se ele quer assistir o jogo, prefere assistir o jogo na arquibancada com a torcida organizada. Temos também uma modalidade que contempla as torcidas organizadas, né? Então, esse é uma das grandes, um dos nossos grandes desafios, é uma das nossas principais propostas, que é trazer o sócio de volta para dentro de São Januário, né? Então nós temos aí um programa para trazer a mulher. Hoje nós temos apenas 3% das mulheres dentro do quadro de elegíveis do Vasco. Isso é um número absurdo quando você compara com o interesse das mulheres em relação ao futebol. Hoje você vê o estádio com um monte de mulheres participando, assistindo os jogos, mas elas não participam da vida do clube, quer seja social ou política. Então nós criamos uma condição que favorece a mulher, onde nós vamos dar... Em defesa da participação feminina. Inclusive, isso é uma discussão política, né? Exatamente. Que os partidos tenham tantos terços um terço, parece, de candidatas. Claro. Que no parlamento até tem uma cota de mulheres, etc., para incentivar a participação feminina. Eu acho que esse ponto aí é muito importante. É fundamental e acho que vai até além disso, né? Além de você trazer a mulher para dentro do clube, a gente quer que ela participe da vida política, porque a gente sabe que a mulher humaniza mais o clube, né? Você tem uma visão diferente, né? E que precisa atender às necessidades também das mulheres. Quando se você só tem homem, fica mais difícil você enxergar onde é que você pode melhorar essa relação com as torcedoras. Inclusive trazer uma ideia de trazer a família para dentro. Né? Você foi exatamente o que eu queria dizer. É uma coisa importante, né? Exato. Porque quando eu disse que isso vai muito além, exatamente por isso. Porque quando você traz a mulher, você traz o filho, você traz a família. E aí você, com isso,
você alavanca o aumento da torcida, né? A paixão da criança pelo clube. A continuidade. Então, isso né? é olhar para frente, isso é você olhar muito além, olhar adiante. Então, essa é uma das condições que a gente está fazendo. O Vasco, na gestão passada, no seu programa de sócio, teve a inscrição em torno de 60 mil pessoas se inscreveram para o programa de sócio. Mas, no final das contas, o clube conseguiu fidelizar apenas 30 mil. Isso porque não havia um planejamento, né, para se estruturar e ter a capacidade de absorver esses sócios, de administrar essa massa, quer seja no relacionamento, quer seja na cobrança. A primeira decisão é importantíssima, mas se você não tiver um trabalho para consolidar aquele primeiro impulso, né? Exato. E aí, exatamente, nesse estudo que nós fizemos, nós vamos levar 6 meses, e aí tem todo um processo já bem elaborado para que a gente starte, né, esse novo programa de sócio com 6 meses, a partir do momento que nós formos empossados. Então, durante esses primeiros 6 meses, nós vamos nos preparar uma estrutura capaz de absorver isso. E aí, esses sócios que, porventura, deixaram de pagar ou que se desligaram por algum motivo, vão ser convidados a retornar com uma série de facilidades, algum deles com isenção de algumas taxas. Enfim, nós temos um planejamento aí bastante consistente para trazer o sócio de volta, mas especialmente para melhorar esse relacionamento com o sócio, com o torcedor. E aí, dentro disso, nós temos, inclusive, pensamentos, ideias, projetos para as torcidas organizadas. Então, você, no sentido dessa análise que você faz da gestão, né, que você falou, usou até o termo nepotismo, autoritário, centralizador, né, uma gestão centralizada demais, etc. Você acha que isso está no cerne de um certo afastamento da mídia, da imprensa? Como é que vocês vão, para alavancar todo um projeto de reestruturação e desenvolvimento do Vasco, como é que vocês vão se relacionar com os jornalistas? Bom, primeiro dizer que é totalmente diferente do que a gente vê até hoje, né? Acho que se a gente for citar aqui exemplos de truculência, de agressividade, de maus tratos do clube em relação aos veículos de comunicação, a gente teria aí uma infinidade para citar, né? São veículos que têm a sua cabine fechada, que não tem espaço para trabalhar, que são impedidos de entrar no clube, enfim. E aí depois as pessoas criam uma ideia dentro do sócio, dentro do torcedor, de que a imprensa, de um modo geral, né, ou seja, os veículos de comunicação têm alguma coisa contra o Vasco, e que só falam mal do Vasco e são contra o clube. Eu vou repetir aqui o que eu tenho dito há muito tempo. Isso aí é para qualquer relacionamento. Se você bate, a tendência é apanhar. Se você trata bem, a tendência é ser bem tratado. Então, acho que a gente tem obrigação... Colhe o que planta, né? Colhe o que planta, exatamente. Eu acho que a gente tem obrigação, quem assumiu o Vasco tem obrigação, como eu disse, não só de tentar unificar o clube, né, pacificar o clube, mas de trazer os ídolos, os veículos de comunicação, os artistas para dentro do clube, porque isso faz parte do engrandecimento da marca, do engrandecimento do clube, né? E eu acho que a imprensa, de um modo geral, né, ela tem que ser parceira do clube. E para ser parceiro tem que ser bem tratado. A minha ideia é no dia, primeira ação que eu acho que o clube tem que tomar é fazer um grande evento, convidar essas pessoas, convidar esses veículos e demonstrar para eles que a partir desse dia começa uma nova era, um novo relacionamento, que deve ser respeitoso, deve ser amistoso, porque é assim que se deve proceder. Então, Campelo, nós já estamos indo para o encerramento. Seria importante você falar um pouco desse grupo todo que você conseguiu juntar, dessa união, etc. Quem você está ao seu lado, para o pessoal aí que conhece, etc. Tal. Além do... Eu sei que nós temos aqui os diversos grupos, né? Uhum. Que é a Identidade Vasco,
Cruzada Vascaína. Tem o Pro Vasco, Vira Vasco, Time da Virada, o Desenvolve Vasco, que são funcionários do BNDES. E enfim, quais os nomes que você destacaria ou que seriam reconhecidos pelas pessoas e tal, para a gente poder citar aqui? São tantos os colaboradores complicado. que eu acho que ficaria deselegante citar uns e não citar outros. E assim, eu acho que a gente tem que prezar mais pela unidade. Eu acho que o que a gente tem que levantar aqui, o que tem que ser dito, é que a Frente Vasco Livre foi, de fato, o grupo que desde o início trabalhou pela unificação, que já vem trabalhando por essa unificação desde o ano passado, desde outubro, novembro de 2016, esse grupo vem trabalhando pela unidade, né? E eu acho que no dia 7 de novembro o vascaíno tem uma grande oportunidade de ir lá e mostrar o que ele quer para o Vasco, né? A gente sabe que as eleições do Vasco são marcadas por uma presença menor do que 50% do seu quadro de sócios, né? Isso só favorece quem está dentro do clube, porque tem lá os seus votos amarrados. Então o vascaíno ele tem que se mobilizar para sair de casa e ir lá votar e demonstrar o seu desejo, que é o desejo de transformação, né? Então acho que essa é uma grande oportunidade de nós mudarmos de fato o destino do nosso clube. E aí não adianta se acomodar em casa e não ir lá votar. É fundamental que o vascaíno, que tem o direito a voto, vá ao clube e demonstre a sua insatisfação. Guia, você já entrou na minha última questão, Fala. que era exatamente você olhar ali para o torcedor do Vasco e para o sócio do Vasco e mandar a sua mensagem diretamente para ele, o que você já fez. Se você quiser ainda complementar alguma coisa, eu queria agradecer a sua presença aqui para se colocar aí diante da torcida e dos sócios do Vasco e desejar sucesso. Mas se você quiser fazer a sua última mensagem, fica à vontade. Obrigado aí pela sua presença. Eu queria, antes de tudo, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui presente, de poder falar para o torcedor vascaíno. Quero reforçar aqui que eu tenho 30 anos de dedicação ao clube, estou aqui a serviço do clube, dispondo daquilo que eu tenho, dispondo do meu tempo, em detrimento da minha família, mas disposto a prestar um grande serviço para o clube, em chegar em 2020 e entregar um legado que é de transformação de tudo isso que a gente tem presenciado aí nos últimos 20 anos. Devolver ao Vasco a vanguarda, né? A modernidade que o Vasco sempre teve, para que ele volte a ser um clube do povo e não de uma família, para que ele volte a ser um clube vitorioso e na frente do tempo. Espero vocês no dia 7 de novembro, depositando seu voto lá, fazendo parte da transformação do clube, porque foi assim que São Januário foi construído, através das mãos dos vascaínos, do esforço dos vascaínos. Contem comigo, até o dia 7 de novembro, saudações vascaínas. Então, acabamos de encerrar mais uma edição do Núcleo de Política e Cidadania, entrevistando hoje o presidente da chapa Frente Vasco Livre, Dr. Alexandre Campelo. Eu queria agradecer a sua paciência para nos ouvir e nos assistir. Até a próxima edição.